da P2, né? Vou fazer uma geral. Então, vê, né? A gente já viu, então, que na questão de relações, né, interpessoais, a gente tem que levar em conta a personalidade, a nossa, né, e a do quem a gente está se relacionando. A gente já viu a cultura da organização, quanto que influencia nas nossas relações, né, o quanto que dentro das nossas atividades ela é importante a gente identificar, né, essa cultura, porque ali, então, o que para uns pode ser normal a gente fazer, para outras culturas não, né? E às vezes, bom, mas no nosso país, mesmo assim, nós temos diferenças, né? São diferenças pequenas, são diferenças sutis, mas tem, que às vezes a gente pode até pessoas levarem a mal, né, uma brincadeira, um comentário, ou até uma interpretação, né, como se chama, da conduta da organização, né, o que para um é certo, para outro já não é, enfim. E a comunicação, né, que é o que a gente vai ver hoje, ela que liga tudo isso, que sem comunicação, né, quem não se comunica se trumbica, já dizia o Chacrinha, né? Para a maioria de vocês nem chegaram a conhecer, mas já ouviram falar do tal do Chacrinha, né? E é verdade, né? A comunicação nossa, ela é fundamental para nossas relações, né? Não se tem relações sem comunicação, né? Então, não é isso que nós vamos ver hoje. Ah, professora, mas isso é uma coisa tão óbvia. É um óbvio que às vezes a gente não se dá por conta, mas pode se equivocar, né? Dentro das nossas relações, por deixar de observar algumas coisas, tanto da nossa parte, como da parte de quem está recebendo com quem a gente está interagindo, né? E às vezes a gente não interage com uma pessoa, a gente está interagindo com um grupo, que é mais complexo ainda, porque um grupo nós temos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, que vieram de culturas diferentes, famílias diferentes, né? Criações diferentes, e a gente tem que transmitir uma coisa e fazer com que todos entendam aquilo que a gente quer passar, né? Então, comunicação, por mais óbvia que ela seja, ela tem a sua complexidade, e é importante a gente entender isso para ter uma relação, uma comunicação efetiva, né? Efetiva e assertiva também, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas realmente nos entendam naquilo que a gente quer passar. E nós também entendermos, né? Então, olha só essa imagem, né? Essa imagem, ó, tá aqui o bonequinho com o megafone falando, né? E ela vai, mas ela volta, né? A comunicação, o correto é isso, é ter o retorno também, né? Tem pessoas ou tem processos que a comunicação só tem uma via, só vai, né? E não retorna. E às vezes isso acaba prejudicando o objetivo daquela comunicação, porque a gente não teve o retorno, o feedback, entenderam, compreenderam, é isso mesmo, algo a questionar, algo a dizer, né? Então a gente tem que pensar, a comunicação é uma via de duas mãos, né? Uma ida e uma volta. Esse é o ideal. Então, ela é um processo, né, que constitui as atividades na organização. Quer dizer, a organização, né, comunicação é o básico. Onde tem mais de um, já tem uma comunicação. Então, dentro desse contexto, a importância da comunicação é demonstrada. Então, eles fizeram uma análise, né, que chegaram à conclusão que 75% do tempo dos gerentes é se comunicar.
Então, vejo, vocês aí estão estudando para todos nas suas diversas áreas, né? Estão estudando para crescer na vida profissional, seja na área da saúde, seja na área do direito, seja na área da administração, seja na área da gestão, né? Todos querem cada vez mais galgar, né, novos degraus dentro dessas organizações, ou dentro da sua organização, da sua empresa, né? E vejam, 75% é comunicação quando a gente fala em posições de liderança. Então, nós não fugimos disso, não temos como fugir disso, nós temos que saber nos comunicar. Né? Ah, mas eu escrevo bem. Não basta só escrever, você vai ter que também saber falar, saber se expressar, passar o que você quer passar. Ah, eu me comunico bem, mas sou péssimo em escrever. Vai ter que também saber escrever. Por quê? Porque muitas vezes, ou dependendo da ocasião, é na escrita que a tua comunicação vai ser efetiva. E é um problema de uma vírgula, é um problema de uma palavra mal colocada, pode gerar todo um transtorno em termos de comunicação, né? Então, dada a importância desse relacionamento interpessoal, né? Então, o nosso assunto ele vai ser dividido em três etapas, que é o processo de comunicação, ele em si, né? A comunicação interpessoal e depois, então, a comunicação organizacional. Então, como é que ocorre o processo de comunicação, a comunicação entre as pessoas e comunicação organizacional. Alguém quer fazer um comentário? Alguma observação? A Andressa Sebem também entrou. Então, vamos lá. Então, no processo de comunicação, nós temos o emissor, né, que é aquele que vai emitir a comunicação, que vai falar, enfim. O emissor, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um conteúdo, ele tem que ter uma informação que ele quer passar, certo? Essa informação, ela é codificada. Quer dizer, no momento em que eu fizer uma comunicação escrita, a minha codificação é a escrita na língua em português, né? Então, isso é vou fazer por oral, uma emissão oral, né? Então, é ele que vai falar. A mensagem é um meio, né? Um meio em que vai essa informação, que ela pode ser por e-mail, por telefone, por WhatsApp, enfim. É como que eu vou levar essa minha informação ao meu receptor que está recebendo. Né? Então, esse receptor recebe e descodifica aquela informação. No momento que ele descodificar, é que ele vai entender ou não. Né? Então, se é uma escrita, escreveu em português, ele sabe ler em português, pronto, ele vai ler. Agora, se eu escrevo em inglês e ele não sabe ler inglês, ele não vai conseguir descodificar essa informação, ele não vai entender. Né? Da mesma maneira, se for oral, da mesma maneira, enfim. E como é que eu vou saber se ele não vai saber? Né? Como é que eu, emissor, vou saber se ele entendeu a informação que eu quis enviar? Através do feedback. Né? Então, esse personagem, essa etapa aqui também é muito importante, porque é ali que vai fazer com que a minha mensagem, que eu vou entender se a minha mensagem, se a minha informação foi recebida e compreendida. E se não foi compreendida, eu vou fazer ele vai voltar e eu vou fazer a correção para que esse meu receptor consiga descodificar ela. Certo? Então, esse é o processo de comunicação no básico.
né? Eu tenho alguém que vai emitir e tem uma informação a enviar. Ele utiliza um meio para enviar, tem um receptor, alguém que recebe e dá o feedback para dizer se entendeu ou se não entendeu. E nós temos o ruído aqui, que é aquilo que vai interferir nessa nossa comunicação. Pode ter ruído, pode não ter ruído. Mas a gente coloca, se vocês forem ver esses esquemas de comunicação, o ruído praticamente se encontra em quase todas. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, ter ruídos. E aí o detalhe é identificar esses ruídos, tentar resolvê-los, tentar eliminá-los antes até de você enviar essa mensagem, né, ou prever os ruídos que podem vir a acontecer, enfim. Então, aqui, ó, a descrição, né, o emissor codifica a informação através da fala da escrita, a mensagem é o meio, é o canal de comunicação que vai ser empregado, o receptor é o que recebe, o feedback é a resposta do recebimento e entendimento da informação, e os ruídos significa a quantidade de perturbações indesejáveis que tende a deturpar e alterar essa minha mensagem, né, essa minha informação. Aqui eu coloquei um desenho que é muito comum, né, acontecer nas nossas vidas, tanto profissional como pessoal. Veja, ó, o Zé, quer o número de pedido, pedido. Então, o cara entende despedido, porque ele usou de entonação de voz diferente, né? Ele baixou a entonação quando foi falar o T, e quem estava por perto, passando, entendeu o quê? Despedido. Quem? O Zé. Então, o Zé ia fazer um favor, ou ia verificar uma coisa para o chefe, e aí os demais já ouviram que o Zé tinha sido despedido. Ó, o Zé já está despedido, né? Está despedido. Então, o Zé está despedido. O cara já entendeu. O Zé e o Tadeu também são despedidos, né? Aí tem aquele cara que diz o quê? Né? Que ainda não conseguiu pegar bem. Aí o outro, eu também, provavelmente deve ser o Tadeu. Aí um louco aqui aparece e todos vamos ser despedidos. Quer dizer, de um mau entendimento aqui, de você ouvir meias palavras, que às vezes as pessoas estão passando no corredor e ouvem uma conversa, meia conversa e já chega a uma conclusão. Isso são ruídos, né? Isso são coisas que podem gerar muito problema dentro de uma organização por esses maus entendimentos, né? São ruídos que prejudicam a comunicação. Alguém tem uma experiência para contar do que aconteceu na sua vida, tanto pessoal ou profissional, desses mal entendidos, assim, de ouvirem alguma coisa que podem contribuir? Isso me lembrou a brincadeira do telefone sem fio que a gente fazia com as crianças, que os professores faziam, não sei se fazem hoje ainda nas escolas com as crianças, né? Diz uma palavra lá no começo, lá no final sai outra totalmente diferente. Com certeza. Isso não é feito só na escola com as crianças. Se a gente fizer isso em sala de aula, vocês vão ver que vai sair diferente. Claro que daí não é uma palavra, né? Você vai e fala uma frase, né? E cada um não consegue gravar a frase toda, então ela vai fazer uma interpretação da frase, né? E nessa interpretação vai colocar a sua interpretação, né? E aí com as suas conclusões, e assim por diante, até que chega uma coisa completamente diferente. Com umas 5 pessoas, já sai uma coisa completamente distorcida, dependendo do tamanho da frase, né?
Pois é a interpretação de cada um. Não pegou direito, aí tu tem o barulho, aí você tem a falta de atenção e tu tem uma interpretação errada, e aí deturpa tudo, né? Prof, fala. Eu fiz um curso há um mês atrás, mais ou menos, e a gente fez uma dinâmica diferente, fez com gestos. E era mais ou menos assim, 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 e também saiu totalmente errado, certo? E fica bem legal. E na minha profissão também, eu tenho que cuidar muito, né? Essas mensagens aí que podem vir com ruídos. Então, a gente, né, na nossa profissão, acaba sendo bem delicado, assim, a gente acaba ouvindo mais, deixando mais, correr mais a linha, como diz, né? Para poder fazer alguma coisa, então... Qual é a tua profissão, Diego? Eu sou policial militar, né? Ah, sim, aí... Muita denúncia. Sim, aí tem que ouvir muito, né? Porque se tu já concluir com poucas coisas, você pode fazer uma interpretação errada, né? Com certeza, nossa, com certeza. E até o Alexandre, deixa eu ver, o Alexandre tá aí também é policial. E ele trabalha muito mais, acho que na área mais investigativa, e nós, né, conseguimos prender um cidadão uma vez só por ouvir mais, sabe? A gente ouvia, o fulano tá fazendo algo errado. A gente não poderia, digamos, invadir a casa dele, porque a gente ia incorrer num abuso de autoridade, mas deixou ir. Claro que nada em questão de flagrante, assim, naquele momento, né? Mas o que ele fazia, vinha essas informações para nós do que ele fazia. Então, chegou um momento que a gente foi lá e fez uma abordagem e conseguiu prender ele. Então, é paciência também. É verdade. É ter esse feeling, não, tem que dar linha, que a gente vai, né? Mas, e não é diferente nas empresas, Diego. Muitas vezes, quando as atitudes erradas, as decisões erradas são tomadas pelo emocional e não pela razão, né? Então, você não sentou, não pegou todas as partes, não analisou, né? E não ouviu, às vezes só ouve um lado e não ouve o outro, e já sai julgando, já sai tomando uma decisão daqui a pouco, lá mais adiante, eu errei, né? Por ser, né? Por não se comunicar bem, não deixa de ser, né? Então, aqui a gente pode ver os ruídos, né? Então, a gente tem os ruídos físicos, outras pessoas conversando no ambiente, telefone tocando, aí são realmente ruídos físicos, né? Que no nosso dia a dia também acaba nos atrapalhando, às vezes, nessa questão de recepção, né, de receber a informação, não prestando atenção, ou quando a gente está passando a informação, através desses ruídos, a gente acaba não sendo efetivo, né, na nossa comunicação. Barulho alto na vizinhança enquanto você está numa videochamada. É verdade, é verdade. Agora que tem muita coisa que é online, né, a pessoa tá na casa, a gente cansa de ter reunião, a gente tem muita reunião via Meet, né? E às vezes tem colegas, é o galo cantando, é o cachorro latindo, tem de tudo. E aí a pessoa fica até meio constrangida e se dispersa, né, nessa questão. Ruído psicológico, preocupação, refere-se à qualidade pessoais, né, que afetam a nossa maneira de se comunicar e de interpretar. Então, preocupação com um problema que pode deixar um colaborador desatento em uma reunião de equipe. Sarcasmo, quer dizer, você ser sarcástico, você também prejudica a comunicação, porque a pessoa se fecha, né? E ela, por exemplo, poderia participar, ou ela teria informações a passar com essa questão
dos colegas, né, ou de um colega só ser sarcástico, você já se retrai e já parou ali a comunicação, ele já não está mais ouvindo e muito menos emitindo, né? Emoções como raiva, tristeza, alegria, até comentei antes, né, quando você fica com raiva, você acaba se equivocando, sentimentos defensivos e preconceitos podem interferir na comunicação, sim, né? Fisiológicos ocorrem devido às condições físicas do falante ou do ouvinte, que pode interferir na efetividade da comunicação. Então, a fome, a fadiga, dores de cabeça ou muscular, fala muito rápida ou muito devagar, cegueira, quer dizer, a pessoa não está enxergando, não é muito pequeno a letra, enfim, ou efeitos fisiológicos de medicamentos, uma pessoa que está sendo medicada, afeta a maneira, né, da comunicação. Então, isso a gente observa isso muito forte, né, nas nossas relações, porque nas organizações, assim, você tem uma gama de pessoas da qual você interage, e aí você vai vendo, não, nossa, pessoa assim, quando uma pessoa está com dor de cabeça, ela não consegue te ouvir direito, ela às vezes não consegue se comunicar, porque aquela dor incomoda, né? Fome, fadiga, vocês mesmos, né? Quando vão para a aula no presencial, com fome, não conseguem prestar atenção, porque a fome é a maior, então é um ruído que está atrapalhando essa inter-relação, né? Medicamentos, a mesma coisa, é muito medicamento também. Até nós tivemos um seminário e uma aluna estava com depressão, né? Daí eu disse, olha, eu como coordenadora, ela fez contato comigo, daí eu disse assim, não, tu não precisa apresentar, eu vou falar com a tua professora, né? Tu não está em condições, tu até está de atestado, não te preocupe e tal. E aí eu fui assistir e ela estava lá, né? Ela fez questão de apresentar, mas, meu Deus, assim, quem conhecia, quem sabia do que se tratava, se via bem que a medicação não deixava ela raciocinar direito, né? Quem não sabia de fora achava assim, bah, mas essa mulher não sabe falar, tá viajando no conteúdo aí, né? Mas não, eram os medicamentos. Então, assim, a gente precisa saber que existem esses ruídos, porque se você faz um julgamento errado da pessoa, né, e até designar ela da maneira correta, bom, ela não está apta para fazer isso, né, ou aquilo, enfim. É importante nós, como líderes, identificar isso. E não só como líderes, pode ser o nosso par, pode ser o nosso colega, né, ele vai ser afetado, a organização vai ser afetada, você pode ser afetado, porque tem pessoas com problemas, né, com esses ruídos que pode afetar. Ruídos semânticos, quando o falante usa uma linguagem que tem significados diferentes para o ouvinte, ou seja, o falante e o ouvinte têm interpretações diferentes do significado de certas palavras. Então, por exemplo, durante um evento corporativo na qual o palestrante usa termos desconhecidos, algumas pessoas não entendem o sentido geral das frases. Isso acontece com frequência na área do direito, saúde, tecnologia, que exigem que os ouvintes tenham conhecimento avançado do conteúdo abordado, né? Como também os exemplos de jargões, regionalismo, e aí, nesse caso, o uso de termos técnicos, né? E isso é muito comum, né, gente? Essa questão, eu acho que aqui a Alice, tu é da saúde, né, Alice? Não sei se a Alice está aí. Enfim, o direito também tem, né? A gente, é muito interessante quando, às vezes, a gente tem reunião,
enfim, da UBRA, né? E aí tem os coordenadores do direito de todas as unidades. Aí tem um coordenador que adora dar o pitaco, e a metade do que ele fala a gente não entende, porque ele só usa termos extremamente técnicos. Eu disse, tá, meu Deus do céu, tá me enrolando, deixa eu escutar de novo, né? Quer dizer, que são bem técnicos da área, a área conhece, mas o leigo não, né? Quem não conhece essa área, né, pode fazer uma interpretação errada, pode concordar com uma coisa que a palavra quer dizer outra, né? Pensa que está concordando com uma coisa e é outra. Então, isso é muito importante. Se você vai falar, interagir com um público, né, com pessoas, enfim, que não são da tua área, você tem que ser uma pessoa mais, usar termos mais simples, termos mais comuns para os dois, né? Porque senão a comunicação vai ficar comprometida, né? A saúde também, se o médico quer te dar um nó, ele te dá um nó, depois ele diz, tá, mas tudo isso é o quê? Ah, dor de cabeça. Mas daí vai e fala, por quê? Porque está usando termos técnicos que dentro da sua área não há problema, mas se ele utilizar para a área externa, as pessoas não vão entender, né? Então, isso também torna-se um ruído, porque a comunicação não é efetiva. A comunicação é falha, ela é com risco de dar erros, né, de julgamento, erros de decisão, em função de... Fora que o nosso país, né, nosso país é tão grande que se a gente trouxer um nordestino para cá, é um caos, porque ele não vai entender, nós não vamos entender, né, a linguagem coloquial dele como nossa, ele também não vai nos entender. Basta a gente escutar as nossas músicas regionais, que tem tantos termos assim, muito, muito nosso mesmo, né? Que o outro não vai entender, né? Alguém já teve uma experiência dessas, assim, de pegar um nordestino com um carioca também tem palavras, né, que a gente não consegue entender o que é, né? Ou que vocês foram falar e as pessoas não entenderam o que você queria dizer. Prof, eu tenho uma palavra que eu aprendi lá em 2009, eu fiz um curso de enfermagem, que dentro da enfermagem a palavra melena seria, digamos, sangue nas fezes, mais ou menos. E tem uma música também que diz, né, que é uma música gauchesca, então tem duplo sentido também, então essas coisas que a gente observa, né? Sério? E na música ele está se referindo a melena ao mesmo sentido ou não? Eu acho que é a crina do cavalo daí. Bah! Eu ia dizer, eu já escutei música que melena nordestina, se não me engano, ao seu Valença, dessa tribo aí, que melena é cabelo. Bah! E daí na música tudo bem, mas lá na enfermagem seria esse termo técnico, né? Então... É um termo técnico que quer dizer uma outra coisa completamente diferente, né? Vejam que é muito, muito... como é que eu posso dizer assim? Um risco grande que às vezes a gente corre, né? De falar uma bobagem. De interpretar errado, na verdade, né? Você vai pegar uma palavra dessa que nem o colega colocou, tem 3 ou 4 sentidos, tu tem que ver o contexto para saber interpretar, né? É verdade. Agora, crina de cavalo para cabelo já não é tão diferente do que sangue, né? Não, essa do sangue eu realmente nunca tinha ouvido. Eu também nunca tinha ouvido falar. Depois joguem no Google aí para ver se eu estou certo também, né? Outra coisa que é uma falácia aí, uma falácia quase todo mundo diz, né? É o bicho carpinteiro, né? Mas é o bicho no corpo inteiro, daí foi se reduzindo, e aí, essa criança tá com o bicho carpinteiro. Não, tá com o bicho no corpo inteiro.
Olha só, minha mãe, meus pais falavam bicho carpinteiro. Eu aprendi assim, bicho carpinteiro. Isso, sim, é verdade. E eu sempre pensei, como que é esse bicho? Eu sempre pensava, como é que é esse bichinho, né? Que é o bichinho carpinteiro. E nem é um bicho no corpo inteiro, sei lá, uma sarna, uma coisa que pega e vai, né? Enfim. Isso eu vejo os dialetos, né, professor? Também na cultura, né? Aquelas outras aulas que a gente teve anterior, então até a fala dentro da cultura, né? Então depende da cultura, vai reduzindo as palavras, vai. É verdade, verdade. Aí é como, mas em outras línguas também acontecem, né? Que nem se a gente vai falar o italiano, o alemão, eles falam assim, ele fala o dialeto. Mas alemão é alemão. Não, tem várias, como o Brasil, como o português nosso também tem, né? O português do Nordeste não é igual ao do Sul, que não é igual enfim, Mato Grosso tem muito gaúcho, né? Foi colonizado por gaúcho, mas o carioca, né? O mineiro também, que são coisas bem próprias da região, né? Então, mas a gente corre risco de errar mesmo, né? Por essas localidades, assim, né? Vamos lá. Então, na comunicação interpessoal, né? Então, a gente viu como é que é o nosso processo de comunicação, como é que ele funciona, né? Basicamente, a nossa comunicação interpessoal, ela é oral, escrita e não verbal. Aí, o que é oral? É o falar, né? Ela é a mais rápida, ela é a mais imediata, ela tem a vantagem, né, de você o emissor e o receptor tá ali, é o feedback imediato, né? Você falou, a pessoa ouviu, já te dá o feedback de entendimento ou não, e já pede para corrigir, no sentido assim, olha, eu não entendi, né? Como é que é e tal. A sua desvantagem nesse sentido é que olha só, sua desvantagem é quando a mesma precisa comunicar várias pessoas, possibilitando que corra distorções, o famoso telefone sem fio, que foi o que a Enice comentou, né, do telefone sem fio, né, porque quando um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Antigamente a gente dizia o seguinte, que isso é a comunicação de lábios a ouvidos, né, você fala, né, o outro escuta, daí ele fala, o outro escuta, e aí pode correr o risco de haver distorções, né? Mas mesmo assim, a comunicação oral ela é ainda mais rápida, mas muitas vezes também ela é por ser oral, não há registro. Então, vamos nos voltar agora para as organizações, né, para os seus negócios de vocês. Dá para se fazer só uma comunicação oral? Eu pergunto para vocês. Tem como fazer só comunicação oral? É o suficiente? Eu acho que depende do contexto. Eu penso que a comunicação sempre vai depender do contexto. Daquilo que você pretende atingir, digamos. Qual o teu público, o assunto, o tema. Eu penso dessa forma. Ok. Mais contribuições? Eu já escutei, eu já tem agora o Spotify, né? Um negócio que só ouve o áudio, né? Do tipo de aula. Então eu consigo, né? Às vezes eu consigo me ouvir, né? Receber a mensagem só oral. Então eu acho que é possível também. Quem mais? Vamos lá. Quem mais que está aqui na sala? Fabiane, Alexandre, Andressa, o que vocês acham? João, Milena?
Dá para se comunicar só de forma oral dentro das organizações? Prof, eu concordo com o que a Anice disse. Depende do contexto, depende do assunto. Eu acho que condiz. Certo. Quem mais? Eu acho que nas organizações, prof, tem que ser uma coisa mais formal, e se comunicar só via oral, acho que acaba se tornando muito informal, né? Então, muitas vezes acaba tendo que ser formalizado o que se conversa para ser cumprido posteriormente, né? Também, Alexandre, também. Exato. A comunicação oral, ela é muito rápida, ela é muito prática, mas pode ser esquecida, né? Então, pode ser esquecida, pode ser distorcida, e aí que nós entramos com a comunicação também escrita, né? Memorandos, cartas, jornais internos, informativos, e aí a gente pode entrar já em manuais, tá? Porque tem que ter registro também de algumas coisas. Vocês imaginem, por exemplo, ali o Diego falou na questão, né, que as pessoas estão passando informações e tal, vocês ouvem, mas vocês registram, né? Porque vocês têm que deixar aquilo evidenciado também e registrado, porque vocês podem esquecer, ou amanhã a pessoa pode dizer que não disse. Então, também nas relações interpessoais, principalmente nas organizações, né, na relação onde não é só familiar, a comunicação escrita ela veio para organizar isso também, né? Então, a vantagem é que ela é tangível e verificável, tanto do emissor como do receptor podem manter registro das mensagens. Tanto é que, na questão do direito, por exemplo, hoje até o WhatsApp já é usado como evidência, né? Na questão da saúde, imagine, toda a parte de medicação é tudo registrado, vocês recebem tudo, o médico deixa tudo registrado, ele não diz, só fala, ó, a orientação é essa, até porque o indivíduo até pode ter recebido e entendido, mas ele vai trocar de turno e o paciente vai ficar no hospital, e o segundo turno vai pegar, como é que ele vai fazer medicação? Então, ele precisa do registro. Então, o registro é uma comunicação escrita, né? Então, as desvantagens dessa comunicação é que ela consome mais tempo, sim. Uma coisa é a gente ir lá falar, outra coisa é você escrever, você vai levar mais tempo, né? O tempo gasto é muito maior em uma transcrição do que uma transcrição oral, né? A desvantagem, na maioria das vezes, não ocorre o feedback, enquanto que na comunicação oral o feedback é imediato. Sim, se você fizer só se você não... uma coisa é alguém dar um depoimento e você registrar o depoimento, você está fazendo uma comunicação oral e depois você está registrando ela na escrita. Mas se você fizer só na escrita, por exemplo, e-mail, carta, memorando, você faz o que é memorando? Às vezes é um comunicado. Vai disparar um comunicado para todo mundo. A Anice, que trabalhou no órgão público, ela recebia também memorandos, né, comunicados. E aí, quem emite o comunicado normalmente não recebe o feedback. Quer dizer, todo mundo entendeu esse comunicado realmente ninguém tá entendido, ou argumentações contra, né, as medidas, ou que está sendo avisado, enfim, não existe, muitas vezes não existe isso, ou muitas pessoas, ou a minoria dá um feedback sobre aquilo que você emitiu, né? Essa é a desvantagem da comunicação escrita, porém ela é necessária, e muitas vezes é a única que você tem como
se você está longe, né? Se você tá distante, você não está vendo o seu receptor. Então, a comunicação escrita ela é importante porque o teu receptor recebe, ele vai ler, ele pode reler, né? E porque às vezes por telefone é oral, mas você depois a gente vai ver que tem a não verbal, né? Aqui a não verbal, que é a reação da pessoa. Também é uma comunicação, né? Que se você não está com o teu receptor de frente, você não está vendo a reação dele. Porque às vezes a pessoa não precisa nem dar o feedback, o corpo já dá o feedback. Se a pessoa gostou, não gostou, concorda, não concorda, enfim. E daí tem que ser por escrito mesmo. E ela é importante porque ela é tangível e verificável, né? Ela, muitas vezes, é a tua garantia de que você comunicou, que você realmente fez, eles estavam cientes daquilo e não o fizeram porque não quiseram, mas a comunicação houve, a relação houve. Imaginem hoje se a questão de comercial, né? Se não houvesse as coisas por escrito, se não houvessem pedidos registrados. Hoje é online, mas tudo feito no computador é registrado, né? Tudo fica registrado. Então, o risco de negócios é muito grande, não tem. Hoje, tu vai no banco, tudo é registrado, nada é, né, só no verbo. Né? Tem que ter o registro. Então, pode ser oral, mas a escrita tá muito presente nas organizações, e em todas as áreas, isso aí independe, né? Em todas as áreas. E aí, a nossa comunicação não verbal, né, que pode ser enviado junto com uma comunicação verbal, ou até mesmo sozinha, né? Como um olhar rápido, um sorriso, um franzino de sobrancelha, um movimento do corpo, uma entonação de voz, a ênfase em uma palavra, distanciamento entre o emissor e o receptor, quer dizer, né, a pessoa não consegue, quer manter um distanciamento ali, ela já está comunicando alguma coisa, né? Então, aqui o corpo emite, né, mensagens, muitas vezes de maneira inconsciente, e complementa a comunicação oral, dando a ela mais validação do que está sendo transmitido, ou do contrário, né, contradizendo-a. Porque quantas vezes a gente vê assim as pessoas passando um comunicado e as pessoas ficam quietas, né? Mas olham para baixo, franze a testa, ou já faz o movimento da cabeça, do tipo, não concordo, mas não falou. Mas a gente já entende que ele não está concordando, como aquele outro se entende que ele está concordando. Enfim, o corpo fala. O corpo fala, tem tantas indicações que o corpo nos dá, que tem livros sobre isso, né? Então, até eu sugiro que quem quer se aprofundar nessa questão do corpo fala, se aproprie. Eu acredito que o direito faz muito disso, né? Fazem cursos para pegar esses detalhes, né, essas nuances do corpo, para indicar como é que a pessoa está sendo sincera ou não está sendo sincera, é um bom momento ou não é um bom momento, porque o corpo fala. Isso aí é muito, muito tranquilo, né? A questão, quando você vai fazer uma entrevista, né? Então, vamos supor, eu vou fazer a entrevista de um futuro candidato. A candidata segura a bolsa no colo, ela está reprimida, ela não está se sentindo à vontade. Daí, quando vê a pessoa, tu começa a conversar, opa, essa pessoa está nervosa, vou ter que deixar ela mais solta. Daí você vai conversando, jogando conversa fora, daqui a pouco ela pega a bolsa, já põe do lado, pede para botar na mesa, ou põe na banca, e já dá água. Ela já está mais aberta, mais receptiva
para receber os meus questionamentos. Agora, se eu fizer o questionamento com ela segurando a bolsa, assim, ela vai pensar muito antes de responder e não vai ser uma resposta espontânea, ela vai pensar muito antes de responder, né? Então, são detalhes que é interessante quem tem interesse, né, de se aprofundar. Até tem livros, não precisa nem fazer curso, né? Compra livros e estuda, que nem aqui um exemplo, né? A perna se mexendo constantemente indica desconforto, até a posição dos pés, se os pés estão indicando a porta e não você, né? Tem um significado. Aqui, ó, por mais que ela não está falando, mas ela está de braços cruzados, ó, ela não está receptiva e o corpo dela está para trás. Em compensação, ele está com o corpo para frente. Então, tudo isso é comunicação não verbal. E num relacionamento, em uma relação, né, principalmente gestão de conflitos, principalmente não, mas ela é muito importante para ver se essa pessoa está aberta a falar, ou está aberta a negociar ou não. E o que a gente precisa fazer para, né, quebrar essa condição, né? Alguém quer comentar sobre isso? Já fez alguma experiência sobre essa questão do corpo fala? Eu já, prof. Logo que eu entrei na faculdade lá em 2014, eu li esse livro aí. Só que tu acaba dando muita risada, né, porque tu chega para falar com qualquer pessoa e tá lá no livro realmente, sabe? Então, é interessante, principalmente para nós, quando vai lidar com uma parte, daqui a pouco com agressão, alguma coisa, a gente já fica bem mais esperto. As principais reações é aqui, cruza o braço, já fica tenso, aí tu já sabe, ó, né, as ferramentas que tu tem que usar, mas o cara tá mais tranquilo, não é a regra, né, mas é bem interessante. Não é regra, mas a maioria reage assim, né, o corpo vai dizendo como é que... E aí você vai fazer aquilo que você acha que deve fazer, que resultado você quer buscar, né? Depende do resultado que você quer buscar. Então, você tem que conhecer para seu favor nesse sentido, né? Então, tanto ali na tua profissão, que é muito pesada, né? Como também dentro, vamos supor, lá na área da saúde, um paciente ou um como se diz, um parente do paciente, né? Porque às vezes o paciente está lá, ele não tem o que fazer, né? Mas é o parente que está ali te azucrinando, né? E às vezes não podendo fazer o procedimento certo, e você tem que contornar essa situação. Se você começa a fazer a leitura de como é que está essa pessoa, mas lá no hospital, ou as pessoas vão lá para se tratar, então quer dizer, não estão bem, ok. Faz parte, ali é o local para isso, não tem outro jeito, mas você tem que partir dali tem que pegar o conhecimento para facilitar a tua atividade, né, e sair melhor, porque toda vida uma convivência boa é muito melhor do que uma convivência tensa, né? Uma das questões, não sei se a senhora já chegou a ler esse livro, ele fala sobre a pessoa que ingere bebida alcoólica, né? Tem 3 personalidades. Eu me lembro que existe o macaco, né? Que ele fala sobre o macaco, que ele bebe e ele fica alegre, brincalhão. Eu me lembro que existe o leão, que é aquela pessoa que bebe e fica agressiva. Então, esse livro aborda também. Então, a gente, por trabalhar nessa área, às vezes com embriagados, né? A gente acaba, não, esse aqui é o macaco, é mais brincalhão, não é agressivo, não, esse aqui bebeu, perdeu Virou o controle. macho. Quer pegar todo mundo a pau. É bem interessante esse livro. É que tem vários livros, né, Diego? O que eu li já faz muitos anos. Só complementando, prof.
Fala. Só complementando o que o Diego está falando, é que realmente a linguagem corporal para a nossa profissão ela é muito importante, né? Eu trabalho com interrogatório diariamente, então a gente vê nitidamente assim quando a pessoa está falando a verdade ou não, ou até onde a gente pode ir conversando, digamos assim, para poder resolver a situação, né? Mas o corpo realmente entrega muita coisa. Entrega, né? Entrega. Até o olhar, até o olho. Eu só não sei se é para a direita ou para a esquerda. Tu tá usando um tipo de cérebro, ou tu tá mentindo, ou realmente tu tá falando, tá pensando no que tu vai dizer, ou que tu realmente tá falando. É uma coisa assim, né, Alexandre? Não sei se você chegou a esse ponto. Eu também, Pode falar, Diego. Não? O que eu sei é que ela fixa o olhar, olha para a esquerda e volta. Na verdade, assim, apesar dessas questões mais técnicas, assim, a gente acaba se acostumando com os trejeitos das pessoas. Enquanto tu conversa ali uns 10, 15 minutinhos com eles, tu já consegue observar, assim, o trejeito dela e fazendo uma pergunta que tu sabe que ela vai responder mentindo, tu já consegue ver como ela vai reagir quando ela tá mentindo. Então, acaba pegando esses detalhes, né? É bem interessante. Ah, tá aí, ó. Tu faz ela mentir para ver como é que ela reage numa mentira. Depois, quando tu quer que ela diga a verdade, tu vai ver se ela está falando a mentira. Ah, ótimo. Viu só, gente? A gente sempre está aprendendo, né? Sempre está. Se bem que, enfim. É mais ou menos fala. isso. E só que assim é muito involuntário, então não adianta nem a pessoa tentar controlar que não consegue. Olha, já teve cara assim que eu sentei que eu sei que me mentiu mesmo assim, mas para ter a reação assim, que não consiga identificar, olha, tem que ser meio psicopata mesmo, porque senão não consegue, é bem involuntário. Eu queria acrescentar, né? O Alexandre sabe, a gente depois que prende alguém, a gente passa na delegacia, né? É ouvido ali pelos colegas da Polícia Civil e posterior a gente vai para o fórum. E no fórum o juiz, promotor e até advogados, eles já dominam essa técnica, né? Então, para nós advogados aí é interessante dominar essa técnica também, até para daqui a pouco um cliente para poder explorar algo a mais, né? Exato. Daria até para dizer que essas pessoas têm um comportamento padrão, né? Que você consegue determinar se está mentindo ou não. É interessante, bem interessante. É bem isso. Acaba padronizando ali as reações, né? Então, claro, vai muito de quem está interrogando, de quem está conversando, para ter a perspicácia de captar essas alterações, né? Porque, tipo, é muito rápido, assim. Então, muitas vezes, dependendo quem conversa, vai achar que a pessoa é totalmente inocente, que, não, é realmente aquilo que ela está contando. Tanto que o Diego está ali para não me deixar mentir, que é incrível, assim, a gente pega cada situação que, se deixar um leigo conversar, por exemplo, com a pessoa, ele vai, nossa, crucificar quem prendeu ele, sabe? Porque é incrível. Mesma coisa os estelionatários ali, o pessoal comenta bastante da questão do conto de bilhete, é divulgado amplamente, diariamente e tal, e como é que o pessoal cai no golpe ainda? Porque as pessoas têm uma postura e uma capacidade de conversa que é incrível. É verdade, Alexandre, verdade. Eles têm um poder de persuasão, de convencimento que... Hoje de manhã eu estava ouvindo que sabe o que os caras fizeram já estão fazendo na Caixa Econômica? Os caras diz que o cara ligou para uma senhora em Porto Alegre, se não me engano, dizendo que o cartão dela tinha sido clonado e que já tinham dado gasto, né, um monte de coisa do cartão e que ela teria que trancar o cartão. Mas, como ela é uma pessoa de idade, o banco vai facilitar e vai mandar o motoboy do banco recolher o cartão, sabe? Aí vem um cara todo uniformizado da Caixa Econômica Federal, com uma moto, e disse, tá aqui, trouxe via para ela assinar e coisa e tal, e ela entregou o cartão. Daí a
A filha, quando chegou, disse, não, mãe, mas isso tem cara de ser golpe e tal. Ligaram para o banco disse, não, mas a gente nunca faz isso. Mas o cara me disse, mas ele estava tão certo, ele me explicou tanta coisa, não sei o que. Disse assim, pois é, o poder de persuasão é bucha, né? De convencimento. Quem é leigo, né? Claro que ali ele se preparou para isso, né? Mas o estelionatário e essas pessoas se preparam para isso, né? Para convencer mesmo, né? Tem um livro bem interessante também, prof. Antes de entrar para o direito ali, antes de fazer a outra faculdade que eu fiz também, eu trabalhava com computação. Então, eu estudei alguma coisa de hackers e tal, assim. E a questão da engenharia social, que eles dizem, que seria esse poder de persuasão. Então, de convencer as pessoas a passarem as informações sem elas se ligarem que estão passando essas informações, né? Então, isso é bem interessante, assim. E dominam muito, né? Porque às vezes acabam pegando detalhes ali que conseguem acesso a várias coisas. Então, tanto que o golpe dos telefonemas que aconteciam, que o pessoal caiu bastante, hoje em dia tá menos um pouquinho, mas acontecia isso, ligava para a senhora, por exemplo, quem é que tá falando? Não é a Maria, tal, não, a senhora, não, é a Rosane. Tá, a Rosane, mãe da fulana. Não, é a Rosane e tal. E eles vão trabalhando com isso, né? E tu vai dizendo a informação correta, né? Vai passando a informação correta para eles, eles vão trabalhando nisso. E daí a pessoa acaba ficando tão preocupada, tão consternada ali, que não se liga e faz o que eles pedem, né? É verdade. Tem, prof, um minutinho só, um outro caso de golpe, né? Acho que se a gente começar a contar os golpes, aí vai longe. Mas é um oferecimento de empréstimo pelo Facebook. Daí a pessoa ali... Mas eu trabalho no interior, né? No interior de Passo Fundo. Então, as pessoas são um pouco mais leigas, assim, eu acredito. E daí ele viu o anúncio ali de empréstimo pelo Facebook, acabou, daí fez contato pelo WhatsApp com a pessoa mandou um monte de documento para ele preencher, como se fosse nome completo, data de nascimento, e o rapaz esse preencheu todos os documentos, e mandou até foto dos documentos, sabe? Daí chegou no final, ele tinha que depositar, tipo, R$450 para conseguir retirar o empréstimo, né? Daí diz ele, esse é o procedimento da nossa empresa, né? O estelionatário falando. Mas eu falei, daí ele falou, e ele já não tinha dinheiro, já estava tirando empréstimo que não tinha dinheiro, e daí tinha que depositar R$450. Eu até cuido para não, né, ficar meio... dar risada, porque é bem cômico, né? Tu tá pedindo dinheiro, tu vai depositar, pegar 450 e vai depositar. Eu falei, cara, é golpe, não faça. Vai ter que ir lá fazer o registro com o Alexandre lá porque com certeza vão usar todos os documentos dele para dar um outro golpe numa outra pessoa. Verdade. O Alexandre. É verdade, é terrível isso, é terrível, tá? E, bom, de golpe, né, a gente tem de todas as modalidades, até de emprego, né, os caras que oferecem emprego, mas tu tem que pagar para eles procurarem emprego para ti, mas se tu tá procurando emprego, tu já não tem dinheiro, e daí tu tem que pagar não, eles fazem coisas terríveis, né. Mas vamos lá. E aí a gente entra, então, na comunicação organizacional. Então, para entender um pouco como é que é a comunicação, tem várias maneiras, né? Mas as mais conhecidas e compiladas, né, os autores simplificaram entre a rede cadeia, a roda e todos os canais, né? E o que seria isso? A cadeia segue a hierarquia formal, né? Essa rede se aproxima dos canais de comunicação, assim, ó. Para quem... Lembrem, assim, que nas empresas, normalmente, e aí eu sempre volto, né? As empresas, eu estou dizendo qualquer ramo, é piramidal, né? Ela tem o cara mais importante, desce, daí tem segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Então, ela tem um formato de pirâmide, normalmente as hierarquias, com seus níveis. Então, é a cadeia, quer dizer, vamos supor aqui, o diretor, o presidente, ele se comunica com quem? Se for o presidente, ele vai se comunicar com os diretores. Aí tem uma comunicação de duas vias, né?
mas ele não se comunica, por exemplo, com os gerentes. Os gerentes vão se comunicar com os diretores. E aí, descendo, os supervisores vão se comunicar com os gerentes, eles não vão se comunicar com os diretores. Então, é de forma de níveis hierárquicos. A roda, né, baseia-se na figura central, onde para atuar como um canal de comunicação do grupo. Simula a rede de comunicação que podemos encontrar numa equipe quando se tem um líder forte. E por que um líder forte? Porque todo mundo vai falar com o líder. Eles não se conversam, ó. Vamos supor, aí a gente já está falando de um setor, né, de um departamento, uma coisa menor. Se o líder, o responsável da área é bom, forte, todos vão só se comunicar com eles, porque eles acreditam nele, eles confiam fielmente, eles não precisam trocar figurinhas entre colegas, eles acreditam nesse líder. Se é um líder informal, lembram lá que vocês já viram sobre isso, grupos informais, né? Porque muitas vezes, o que é o grupo informal? Normalmente tem um líder, e esse líder não necessariamente tem um cargo formal de liderança, né? Não é um supervisor, não é um gerente, não é um, né, responsável pelaquela área, mas sim o líder do grupo. Aí o grupo acredita nesse líder, ele é capaz de procurar mais o líder informal que o próprio líder formal. E aqui todos os canais. Aqui é quando todos se conversam, pensam. O presidente conversa com os diretores que se conversam com os gerentes, mas os gerentes também se conversam com o presidente, né? E também conversam com diretores que não sejam das suas áreas. Porque se a gente for ver na pirâmide, né, tu tem lá o diretor, o presidente, daí você vai ter lá o diretor de compras, o diretor de materiais, o diretor industrial, o diretor financeiro, né, e cada um dentro da sua caixinha. Quando a gente fala canais, todos os canais, há uma comunicação tanto de cima como de para baixo e para as laterais, né, com seus colegas. Então, o gerente que pertence à diretoria de materiais conversa com o gerente financeiro sem problema nenhum, né? Então, ali é uma comunicação geral, né? Ó, todos os membros do grupo se comunicam ativamente uns com os outros, é mais frequentemente caracterizada na prática por equipes autogeridas, em que todos os membros do grupo são livres para contribuir e ninguém assume um papel de liderança. Não é bem assim, né? Porque mesmo que você tenha uma instituição extremamente liberal, onde as áreas são se autogerenciam, sempre existe uma figura que é o líder, né? Essa figura, a história já mostrou que é necessário, que as pessoas precisam ter um vínculo com alguém da qual vai o representar, né? Eu já falei em outras aulas, quem já foi meus alunos, o próprio Google, né, tentou fazer isso, você já sabe que trabalhar na Google é o sonho de toda pessoa que trabalha na informática, porque é um ambiente extremamente livre, a pessoa tem um objetivo, tem uma meta para trabalhar, e não tem chefe, não tem ninguém, papapá. Mas tinha os seus gerentes, e eles sacaram esses gerentes. Não, cada um se autogerencia. Depois de um tempo, eles tiveram que voltar a colocar os gerentes, porque a pessoa precisa de uma referência, né? Claro que tem em mais níveis e menos níveis, né, de necessidade, né? Então, e assim funciona a nossa organização. A gente pode ter, entre outros modelos, esses aqui que são os mais visíveis, né?
Isso numa normalidade. Agora a gente tem a comunicação informal. O que é essa comunicação formal? Era bem o que a gente estava conversando antes, né? É aquilo que precisa ser formalizado, é aquilo, por exemplo, no momento em que você vai dar uma atividade para uma pessoa dentro daquele teu processo, né? Porque a empresa é um processo orgânico, né? Ela está sempre trabalhando e tal, e ela precisa da comunicação eficaz para que tudo funcione. Então, tu recebe um pedido, esse pedido tem que ser analisado, processado, e vai adiante também com uma documentação para a produção produzir, ela precisa saber quanto que vai produzir, precisa saber quanto que precisa de material, ela precisa acionar, através de comunicação, suprimentos para alimentar as suas necessidades, suprir suas necessidades. Com uma expedição, precisa saber quanto que a produção produziu, através, claro, isso hoje, na maioria das empresas, tudo é de forma sistêmica, porém, é uma comunicação, né? Enfim, até chegar ao cliente. E o feedback do cliente para saber, chegou bem, inteiro, na quantidade certa, na qualidade esperada, no tempo certo, né? Para ela realmente fidelizar e voltar a comprar, e assim caminha a organização. No entanto, a gente também tem a comunicação informal, também chamada de rede de rumores, também chamado o rádio, o famoso rádio corredor. Então, na comunicação informal, um grupo ou organização é chamada de rádio corredor, né? Embora os rumores e fofocas transmitidos pelo rádio corredor passam a ser informais, ainda é muito importante como fonte de informação. Não vou dar ouvidos à rádio corredor. Você não deve alimentar a rádio corredor, mas você, como líder, né, como gestor, como responsável de área, você tem que saber o que estão falando. O que a rádio corredor está falando? Aonde que está? É fofoca ou é uma verdade que está se espalhando de forma desenfreada, de forma não controlada? Informações que não deveriam estar circulando, estão circulando, né? Então, não dá para se dar as costas simplesmente. Eu já vi gente que disse assim, não quero saber, uma hora vai estourar, né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, que nem aqui, como exemplo de rádio corredor, as informações boca a boca de colegas sobre uma empresa que tem importantes efeitos sobre os candidatos ao emprego vão entrar em uma organização. Assim, quando uma pessoa vai entrar numa organização, se é uma pessoa que já vai entrar numa função mais importante, ou menos, até menos, tanto faz, ela quer saber como é que é aquela empresa, né? Então, as informações boca a boca contam, porque eu conheço lá a Maria, o marido da Maria, que é a vizinha da minha mãe, trabalha lá, né? Então, vamos saber como é que é aquela empresa. E se a Rádio Corredor só tem informações ruins sobre a empresa, você está alimentando de informações, saiu da tua organização para fora, informações, né, que pode te prejudicar na contratação, na negociação também, né, porque as pessoas investigam se vale a pena fazer negócio com aquela empresa ou não. Mas vão ouvir rádio corredor? Não, vão olhar, vão pedir a questão financeira, a saúde financeira da organização, vão enfim, fazer outra, mas entra nesse contexto também, né? Aqui Rome citou sobre os estudos mais famosos da rádio corredor, que investigou os padrões da comunicação entre 67 gestores de uma pequena indústria. O estudo perguntou a cada destinatário da comunicação como ele recebeu pela primeira vez uma determinada informação, e então traçou
de volta à sua origem. Ah, tu recebeu isso, mas quem foi que te falou? Depois quem foi que te falou? Depois quem foi que te falou, né? Embora a Rádio Corredor tenha sido importante, apenas 10% dos executivos atuaram como indivíduo de ligação, isto é, passar a informação para mais de uma pessoa. Gente, 67 gestores tinham uma informação. Essa informação se espalhou, e aí eles foram fazendo o caminho reverso. E descobriram que só 10% desses executivos, então 6,7%, 7 gestores, é que divulgaram para uma pessoa aquela informação. Então, 7 pessoas que não faziam parte do grupo sabiam daquela informação. E aquela informação se espalhou. E se espalha mesmo. Basta, é aquela coisa, né? Eu vou contar só para o meu melhor amigo, porque ele é como o meu melhor amigo, não vai contar para outro. Só que tu esquece que ele também tem o seu melhor amigo, que também vai contar para o seu melhor amigo, porque sabe que ele não vai espalhar, que o outro também tem o seu melhor amigo, e assim sucessivamente, né? Então, a comunicação informal, né, ela acontece assim, você conta para aquele que você considera o melhor amigo, ou aquele que é o fofoqueiro mesmo, né? Quando você quer espalhar uma notícia, você precisa contar, tanto é que bastou 7, né? Você conta para as pessoas chaves nessa comunicação informal, que todo mundo vai ficar sabendo. Nossa Senhora, é muito rápido. Os rumores surgem com uma resposta à situação que são importantes para nós, né, quando há uma ambiguidade e em condições que despertam ansiedade. Então, por que acontece isso? Por que acontece essa rádio corredor? Quando a organização tem muita rádio corredor, é porque ela também trabalha com muita coisa de forma muito velada. Ela não quer contar. Ela não quer deixar claras as coisas. E aí as pessoas vão furungar, porque elas têm ansiedade de saber o que está acontecendo. Né? E muitos empresários, eles não têm que saber. Ou não vamos contar isso, não vamos contar aquilo. Eles vão querer furungar para saber. E aí que vem os boatos, e aí que vem as distorções da informação, e pode dar muito problema, né? Então, o sigilo e a concorrência, que normalmente prevalece nas grandes organizações sobre a nomeação de novos chefes, uma nova localização de escritório, decisões de cortes ou rendimentos de atribuições de trabalho, incentivam e sustentam os rumores na rádio corredor. Um boato persistirá até que as vontades e as expectativas criadas, criando incerteza, sejam saciadas. Quer dizer, vai ter corte? Quem? Que área? O quê? São pessoas? Vão cortar um setor inteiro? Vão cortar os chefes? Vão cortar os pequenos? Vão cortar quem? E às vezes pode ser até alguém que esteja passando e ouviu mal e espalhou, né? E aí, esse tipo de boato, ele tem que ser realmente redimido, tirado, né? Resolvido. A gente tem que dar um basta, dando a informação correta. Porque senão tu só está alimentando aquela coisa ruim, né? A Rádio Corredor certamente é uma parte importante de qualquer rede de comunicação de grupo, né? E vale bem a pena a compreensão. Ela dará aos gestores uma ideia do estado de espírito da organização, identifica problemas que os funcionários consideram importantes e ajuda a abordar ansiedades do empregado. Então, nesses rumores, você pode ver como é que está o nível de ansiedade da equipe, né, dos funcionários, e para tentar resolver, né?
opa, tá demais, isso aqui estão indo para esse lado. Então, é também um termômetro para você tomar uma ação, porque o importante na organização e para uma comunicação, um relacionamento, é ter um bom clima organizacional. Para ter um bom clima organizacional, gente, não deve ter fofoca, porque a fofoca ela é muito, ela desagrega as pessoas. Você vê pessoas estragarem a sua vida profissional por causa de fofoca, por causa de rumores e mal resolvidos, de líderes que não querem saber, não querem que deixem, que se matem, né? E não é assim, porque as empresas, elas são quem toca uma empresa não são as máquinas, não são os computadores, são as pessoas. E a gente tem que ter o cuidado com elas, né? Então, aqui sugestões para reduzir essas consequências negativas. Fornecer informação a longo prazo. Melhor defesa contra os boatos é um bom enfrentamento direto, né? Então, assim, não precisa nem dizer, está correndo um boato aí. Não, é dizer a real. A empresa está passando por problemas, mas não será feito nenhuma redução de funcionários, papapá. Tirou aquela nuvem da cabeça das pessoas, aqueles sonos mal dormidos, né? Motivo para a gente parar de trabalhar para ficar fazendo tititi. Tem pessoas que vão imaginando coisas, vão diminuindo a sua produção, porque pensam que vão ser demitidas, então por que eu vou trabalhar? E no final acabam sendo demitidas porque pararam e nem estavam, né, como sendo previstas numa demissão, né? Explicar as ações e decisões que possam parecer incoerentes, desleais, ocultas, porque às vezes as empresas têm estratégias que não devem ser abertas, porque a concorrência está ali, né? É o pulo do gato da organização. Eu não posso falar para todo mundo, porque os funcionários têm uma vida fora e eles interagem. É as relações, né? E aí, mas você pode, a organização pode, dentro daquilo que ele pode falar, né, ele ele pode falar isso só dentro do nosso planejamento estratégico, nós temos uma visão de melhorias, mas não diz o quê, mas de melhorias, vai ser bom para todo mundo e tal, papapá. Pô, tirou aquela preocupação. Abster-se de atacar o mensageiro. Os rumores são um fato natural da vida organizacional. Então, responda a eles com calma, racional e respeitosamente. Isso também, né? Às vezes a gente sabe quem são os divulgadores, os que atiçam, né, os colegas. Então, essas pessoas, elas precisam receber a mensagem, mas se você, às vezes, atacar direto, a não ser que você vai fazer de forma isolada, né? Você pode mandar o recado para ela, né, sem precisar de enfrentamento, né? Às vezes você precisa dessa pessoa, ela é boa na sua atuação, né, na sua posição profissional, no entanto, tem essa característica. Então, o ideal é você, de forma racional, calma, mandar o recado, né? Isso é muito comum, eu fiz já muito disso, de sei quem é e mando o recado na hora certa e, nossa, fazer o quê, né? Manter os canais de comunicação abertos, incentive constantemente os funcionários a virem a conversar com a liderança imediata, contando suas preocupações. Pessoal, isso também é muito importante, né? É você estar aberto a ouvir, né, essas preocupações. Isso é relacionamento interpessoal. Então, tá com dúvida, vem falar comigo. Às vezes tu não conta nada, mas tu tranquiliza a pessoa.
né? E às vezes é você que está assim. E aí você tem que ir, né, nas pessoas corretas, tirar essa preocupação, né, essa ansiedade, vem cá, o que vai acontecer, né, às vezes é o próprio trabalho, né, assim, o que está acontecendo, é a falta do feedback, às vezes, né, a falta do feedback, e a pessoa não sabe se está bem, se não está, vão cortar, mas será que o meu trabalho está bom, não está bom, então vai ser eu, e aí vai imaginando, né, então, no feedback você consegue dar esse retorno para as pessoas, mas, fora isso, né, tá com o canal aberto, isso não é também para as lavadeiras, né, aí na tua sala toda hora, ficar de tititi, né, aí é uma questão de postura de cada um, né, tem que dar ouvidos, mas aquilo que é importante, aquilo que realmente está afetando a pessoa, mas não para ela sair e fazer mais fofoca, né, porque não tem dizer que não existe, porque existe. As pessoas, os líderes que dizem que não existe é porque usam viseira, né? Boto aqui, eu não quero enxergar, porque existe. É da natureza humana. Vai fazer o quê? E tem outras questões também, né? Para terminar essa nossa aula de comunicação, que nem barreiras da comunicação entre homem e mulher. Tem, né, gente? Tem. Né? Nós somos diferentes, o homem é diferente da mulher, né? Tem os mesmos direitos? Sim. Mas nós somos diferentes. O jeito do homem pensar é diferente do jeito da mulher pensar, e vai ser diferente na maneira de se expressar também, né? Então, às vezes, o homem interpreta a mulher errado, porque ela tem uma maneira de reagir, da mesma maneira a mulher, às vezes, interpreta o homem errado em função de que ele também tem o seu jeito de reagir, né? Então, às vezes, pode ser uma barreira na comunicação dentro das organizações, né? Silêncio na comunicação, então, muitas vezes o silêncio é interpretado como concordância do que está sendo dito, mas também pode ser uma manifestação da insatisfação. E essa leitura a gente também tem que fazer, né? Às vezes você está fazendo lá uma reunião em grupo e pergunta e ninguém fala nada, o silêncio é sinal que todo mundo concordou, né? Quem cala consente, né, prof? Quem cala consente. Isso, quem cala consente. Mas daí a tua expertise, né? Fazer a leitura do corpo. Como é que está o corpo? Porque se o corpo também está de forma positiva, beleza, consentiu. Mas se o corpo está de forma negativa, é uma manifestação de sua insatisfação também. E aí a gente tem que ter esse insight de, opa, a coisa aqui, porque às vezes, como vamos supor, se é um líder que está falando, um chefe, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, o chefe da área está falando, vamos fazer assim, assim, assim. Se é uma pessoa um pouco mais autocrática, o funcionário não tem coragem, né, de dizer que não concorda, ou de sugerir uma outra coisa. Então, ele vai ficar quieto. Ele diz, não adianta, né? E aí, mas o corpo dele vai falar. E se você quer mudar, ou, por exemplo, a instituição mais ou menos tem esse perfil, mas você não tem esse perfil, tu já tem um perfil mais democrático, mas a tua turma não responde, a tua turma não se envolve. Mas por que não se envolve, né? Daí você tem que também investigar essas coisas, quer dizer, ele não está querendo, mas não me falou. Por que não falou? Fala, homem, né? Diga e tal. Porque no passado, de repente, não poderia se manifestar. Então, nós temos que ter desenvolver essas habilidades para o melhor desenvolvimento do teu trabalho, para a obtenção dos melhores resultados no teu trabalho, né? Tudo isso é para a gente ter
melhores resultados, né? Comunicação politicamente correta. Hoje é preciso muito cuidado com as palavras para não expressar estereotipos que intimidam e ofendam as pessoas, né? E isso, agora já existem leis, né? E isso é muito pesado mesmo. No passado, as pessoas eram muito pisadas, né? Humilhadas, e tinha que ainda ficar quieto, às vezes sorrir, porque fazia parte do normal, que hoje já não é mais o normal, né? E ainda bem que não é, só que nós temos que cuidar e saber, né, quais são os termos que se pode utilizar, cuidar para realmente não intimidar. E aí vem, para quem lembra lá das primeiras aulas, às vezes, porque a gente aprende também na repetição, né? Então, se em casa você tem esse hábito de zombar de alguma coisa, de algum estereotipo, né? A tua tendência é fazer isso no trabalho também. Não, lá no trabalho eu vou me corrigir sim, mas quando tu escorregar, tu vai lá e reage, porque é a repetição, né? Então, nem em casa não se deve fazer, para que no seu dia a dia não fazer, né, isso. E ela é muito importante, né, muito importante para a comunicação, porque aí, gente, desde o deficiente físico, né, desde do jeito de se comunicar, e daí, então, a questão de gênero, a questão de religião, tudo, né. Hoje a gente tem que cuidar, e é o nosso normal, né? Eu até estou errando em dizer hoje a gente tem que cuidar. Não, esse é o nosso normal e tem que ser assim, e ponto. Nós vivemos em comunidade, no nosso trabalho, tem as mais diversas, é uma diversidade muito grande, né? Tanto é que não se pode nem publicar restrições no cargo, né? Porque pode ser acionado, e até, acho que eu comentei em outra aula, às vezes me pedem, né? Olha, me indica uma pessoa, mas eu quero isso. Não, eu não vou fazer isso, eu vou divulgar a vaga. Você que vai entrevistar e vai ver. Meu Deus do céu. Mas é que eu não quero isso. Bom, isso é jamais vou ficar né, restringindo não, né? Comunicação, não sei se vocês me entenderam, comunicação multicultural, né? Os fatores multiculturais podem potencializar os problemas da comunicação, como, por exemplo, um gesto corriqueiro em uma cultura pode se tornar sem sentido, até ofensivo em outra, né? Também, da mesma maneira que a comunicação politicamente correta, na multicultura nós temos isso, né? Então, se a gente está trabalhando com mais de um tipo de cultura, a gente tem que cuidar. Sinais, né? Que nem o americano que faz o ok assim, para isso aqui, para o americano isso aqui é ok. Lá, para os do Oriente Médio já não é, já é uma ofensa, é obsceno, né? Então, então também tem que se cuidar com quem que a gente está lidando, porque pode interferir na nossa comunicação. E interferindo na comunicação, está interferindo nas nossas relações, né? Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso? Sobre essas questões, assim, da comunicação? Ou já se deparou com alguma coisa assim? Olha, eu acho que a gente, né, no decorrer da aula, conseguiu abranger todos os tipos de comunicações e exemplos, né? Então, olha, tem muito mais, sabe? A comunicação tem livros só sobre isso. É claro que a gente vai ver um passant também, porque não é o... Mas, assim,
a gente se comunica sempre, né? Mas a gente tem que cuidar. Tem que cuidar porque agora vocês viram, né? Se nunca tinham visto, a quantidade de itens, né? De questões que envolve uma comunicação que parece, no princípio, uma coisa tão básica, tão simples, é óbvia. O óbvio às vezes não é tão óbvio, né? Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Então, gente, eu coloquei um texto sobre feedback, porque o feedback é uma coisa muito importante que a gente não faz normalmente, né? Não gosta de receber normalmente, porque a gente pensa que não vai receber um bom feedback, né? Então a gente já se protege já não querendo feedback, mas ele faz parte da nossa vida e faz parte das organizações, e principalmente para a comunicação. Então, eu abri uma sala de interação, né? Para vocês colocarem lá o que vocês entendem sobre feedback, se concordam, se não concordam, qual é a dificuldade do feedback para vocês, que vocês entendem. Não, para mim, a dificuldade, o autor está certo, mas tem mais isso ou aquilo. Por quê? Porque isso enriquece, vocês trocam ideias, no momento que se escreve, a gente está gerando conhecimento, que o que eu passei aqui para vocês, como eu sempre digo, é informação. O conhecimento só vai existir quando vocês fizerem a interpretação daquilo que eu falei. Ok? Então tá, então. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Bom feriado. Boa noite, prof. Tchau. Tchau. Boa noite.